doutores Antônio, Genivaldo, tenham muita luz para falar sobre mediunidade e que nós tenhamos uma semana tranquila, repleta de muita paz, de muito amor e de muita tranquilidade. E dessa forma, com o coração tranquilo e sereno, a gente encerra a nossa aula de hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Antônio, Genivaldo, muita luz para vocês na próxima hora. Que Deus os acompanhe. Obrigado, gente. Muito bem, vamos esperar mais um pouquinho, né? Tá, ainda faltam 2 minutinhos aqui pelo meu relógio. E daqui a pouquinho a gente começa. Hoje eu vou estar conduzindo, né? O Genivaldo, nós combinamos de fazer um revezamento, uma semana um, semana outra, tá? Mas como eu fiz o convite também para o grupo do Evangelho também, se alguém quiser dividir aqui também, tranquilo. Antônio, o Genivaldo está pedindo para você começar, que nós vamos ter que mudar de sala, porque está caindo muito a internet onde nós estamos aqui. Sem problema, tá? Eu começo. Tá bom, então. Depois eu falo com... Me ouviu? Me desculpa, eu estava desativando porque estava fazendo ruído, desculpa. Não ouvi, não. Depois eu converso com você sobre a proposta de estudar junto para a semana que vem. Depois a gente vê, então. Combinado. Até daqui a pouquinho. Tá bom. Até. Então, já deu nossa hora, né? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, como nós sempre fazemos, pedindo ao Mestre Jesus que nos ampare, nos guarde, para que a gente possa aprender mais um pouquinho sobre a mediunidade, nos instruirmos mais sobre o caminho do bem, né? Sobre o caminho da cooperação de um com os outros, e ofertar também o nosso melhor, né, em sentimento, em pensamento, a equipe espiritual do nosso cantinho em favor dos nossos irmãos mais necessitados. E a entregamos, né, focando a sala 1, o centro da mesa da sala 1, orando, oração que tão carinhosamente Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Bom, eu vou projetar aqui o texto de hoje, só um minutinho. Semana passada, o Genivaldo fez a leitura da questão 226, né? Não há necessidade da gente voltar lá. Eu acho que já foi lido, é suficiente para a gente compreender o que o nosso mestre Emmanuel, né, trouxe para nós. Então, eu vou ler humildinho, tá? E fica aberto aí para quem quiser comentar também, é só levantar a mão que nós vamos em frente. Então, é o item 12, na mediunidade, né? E essa reunião aconteceu pública, né? A reunião pública feita com Chico Xavier, né? Em fevereiro de 1960, e foi com base na questão 226, no seu parágrafo primeiro. Não é a mediunidade que distingue, é aquilo que fazes dela.
A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. Mordomo aqui no sentido de administrador, né? Todo e qualquer evento, seja uma família, seja uma empresa, né? Alguém gostaria de comentar esse primeiro parágrafo? A gente fala de mediunidade, às vezes a gente pensa que médium é só aquele que vai para a sala do trabalho, né? Das reuniões mediúnicas, né? Mas a gente sabe que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Nós sabemos também que a influência dos espíritos é muito mais do que a gente imagina. Quando a gente fala o que nós estamos fazendo da mediunidade, eu poderia dizer assim, o que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? Queria fazer uma pergunta, vocês percebem a influência da espiritualidade no seu dia a dia? Alguém percebe? Aide, pode falar. Você sabe que eu estou começando agora, meus primeiros passos, na verdade. E quando eu li essa frase, não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela, me assustou bastante, né? Porque a gente, agora, né, sabendo que eu tenho mediunidade, agora, né, começando, e a gente, já com a idade que eu estou, né, eu fico sempre pensando, meu Deus, o que eu deixei de fazer nessa vida, né? Não quero continuar fazendo a mesma coisa. Mas, na verdade, é isso mesmo. Não adianta você ter uma coisa e não fazer nada dela. Se você não faz nada com ela, é como se você não tivesse, na verdade. Né? Não fez uso daquilo que você recebeu. É como se você tivesse um carro e largasse fechado na garagem e fosse andar de ônibus. Então, é assim que, mais ou menos, eu me senti quando li esses dois primeiros parágrafos. Eu realmente me assustei comigo mesma. Preciso fazer mais alguma coisa, porque só saber não é bastante. Ele foi assim, viu? Você falou uma coisa aqui interessante, você ficou assustada, né? E esse não é o objetivo da doutrina espírita. O objetivo dela é consolar. Então vamos pensar juntos. Tá, Genival? É de verdade, mas é para você poder acordar, né? Eu acho que sim. Entendeu? Foi assim que funcionou comigo. Não medo. Então vamos lá. Eu uso muito essa expressão. Não se espante. Eu entendi. Mas diz muita coisa. Então vamos parar para pensar. Essa doutrina é consoladora. O passado existe? Você consegue mudar o passado? Não. Não. Você consegue atuar no futuro, ir lá no futuro mudar alguma coisa? Também não. O que sobra para você? O hoje. O hoje. Então, ontem você não sabia. Hoje você já sabe algumas coisas que você não sabia antes. Então, isso é importante. Então, agora que nós temos conhecimento, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós conhecemos. Pelo aquilo que nós desconhecíamos, não sabia. Agora, a partir do momento que aí você começa a ter a possibilidade de trabalhar no presente para ter um futuro melhor. Essa é a base da doutrina espírita. E a base é essa. Ela consola por quê? Filho, você errou muito, mas agora você não está errando mais. Então tá bom, já está aprovado. Porque sabe o que acontece? Nós somos educados com aquela ideia assim de céu e inferno. E esse negócio não existe. Não existe. Essa é a grande consolação que a doutrina espírita traz para a gente. Ela acabou com isso.
a nossa mente vai nos levar para a condição atual que nós estamos nela. Se a gente já aprendeu que o bem, a cooperação, o amor, a caridade é o que dirige a vida para os mundos superiores, então é isso que nós vamos fazer, na medida do nosso conhecimento, na medida da nossa capacidade. É isso que Emmanuel está chamando a atenção aqui, é isso. Mas é para agora, porque a gente tem que tomar muito cuidado. A culpa, a oração de Ismael, eu acho ela muito... Lava-nos da culpa. Lava-nos da culpa. Está lá na oração. Isso é fundamental. Culpa não ajuda ninguém. Remorso não ajuda ninguém. Agora, atitude no presente, no bem, na caridade, ajuda. Esse é o pulo do gato. Na verdade, viu, só para poder... Eu não carrego essa culpa dessa maneira ainda, né? Espero que não carregar nunca. Mas, assim, como eu não tinha consciência dela, como do espiritismo, da forma com que eu estou tomando pulso agora, mas eu tinha lá no fundo o quê? O que se apresenta no dia é a tarefa que Deus me dá. Vou fazer da melhor maneira possível. Até porque a gente não consegue nem traçar o que é, eu quero que seja assim, assim, assim. Não, as coisas surgem da maneira que está prevista lá em cima, né? E elas caem no nosso colo. E a gente tem que fazer o melhor possível, é o que eu tenho feito. Só que agora eu sei que eu tenho um pouco mais de responsabilidade e podendo dar um pouco mais nesse aspecto. Mas eu achei perfeito isso aqui. Foi para mim importante ter lido. Não estou te ouvindo. Muito rico, né? A gente é muito rico essas informações, mas a gente precisa sair, sabe? Porque nós somos educados de uma maneira que não nos ajuda muito. Nós precisamos quebrar isso. Nós temos autonomia de escolher um caminho melhor para nossas vidas. Isso é fundamental a gente entender. Ninguém vai ser castigado se já mudou a maneira de pensar e de sentir. Não há isso, não existe. Deus não castiga ninguém, Deus educa, só isso. Né? Se a gente guardar isso, vai ajudar muita gente nesse caminhar, com a mediunidade, com os trabalhos na vida, né? No nosso relacionar na vida. Acho que o Fausto quer falar. Pois não, Fausto. A minha pergunta é o seguinte: o que é a mediunidade? Pessoal, nós estamos falando sobre isso. Quem quer responder? Pois é. A mediunidade é um dom que cada um tem de se comunicar com os espíritos de uma maneira bem resumida, vamos dizer assim, tá? Isso implica uma coisa. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Ou seja, a mediunidade é um ato de caridade. Não importa para que tipo de espírito, seja para espíritos bons, seja para espíritos necessitados, que precisam da tua ajuda, falando de uma maneira que é um trabalho necessário para o desenvolvimento também daquele que desenvolve a mediunidade. Então, ele deixa bem claro aqui que a mediunidade ela não distingue a pessoa. É aquilo que o médium faz dela, a utilização que ele faz dela. Embaixo ele ainda confirma. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. Da maneira como você atua com a sua mediunidade, você vai, vamos dizer assim, mostrar para os espíritos e para você como é que você está usando esse instrumento. Para o bem,
para o mal, para o mais ou menos. Você tinha feito uma pergunta para ela, né? Você conhece o passado? O passado você conhece. Você altera alguma coisa no futuro? Não, porque o futuro depende do livre-arbítrio. O futuro depende das atitudes que tomamos hoje. A pessoa pode prever o futuro? Algumas coisas sim, outras não. Mas é incerto, porque vai depender, novamente, das nossas decisões, como é o caso da mediunidade. Se a gente usa a mediunidade para ajudar, mas eu cheguei perto de uma pessoa e vi que ela vai morrer, ou então que vai acontecer alguma coisa, eu preciso avisar ela. Isso é ajudar? Nem sempre. Isso precisa ser tratado com delicadeza. Por quê? Porque o médium não sabe se aquela pessoa vai passar por essa dificuldade por uma prova que ele pediu, ou se ele vai passar por essa dificuldade, por uma coisa que ele fez ainda nesta encarnação, que ele precisa reparar, ou seja, algo que ele provocou nessa, ou se isso está sendo mostrado para esse médium, para justamente causar nessa pessoa um distúrbio. Esse é o outro lado da mediunidade. É o médium saber avaliar aquilo que ele está recebendo. Então, é importante que a gente saiba o que fazer, porque a mediunidade trabalhada, estudada, compreendida, ela é sempre um instrumento de amor, de bondade, de associação, como foi visto na aula passada, entre o médium e o espírito. O Chico, um exemplo, a associação dele maior era com Emmanuel, com outros espíritos que trouxeram toda essa literatura para ser estudada e para ser compreendida, além das outras obras que ele fazia. O Divaldo é um outro exemplo. Além da mediunidade dele, ele ajuda com palestras, com explanações, com ensinamentos, ele ajuda as crianças lá da Casa do Caminho e tantas outras pessoas. E tantos outros espíritos que estão ao redor dele. Porque ser médium não é só dar liberdade para aqueles espíritos que vêm trazer belas palavras, bons ensinamentos. Se eles ter a mediunidade bem desenvolvida é ajudar também os necessitados, aqueles espíritos que estão sofrendo, que muitas vezes desencarnaram e estão lá ainda sofrendo as dores do seu desencarne, de um derrame, de um ataque cardíaco, de uma parada, de uma tuberculose, de um acidente grave onde ele teve o corpo todo perfurado por ferragens e coisas assim, e assim por diante. Então esses espíritos vêm e são trazidos exatamente no momento e na hora que esses espíritos estão prontos para dar continuidade na vida deles. A espiritualidade não trabalha com o médium trazendo espíritos forçados para o trabalho, para ele se libertar. Não é isso. Se eles são trazidos para próximo de um médium, é porque está no momento que esse espírito precisa. É ali a hora certa de o médium ajudar ele. É diferente daquele médium que vai para um campo de futebol assistir um jogo no meio de uma torcida que está lá revoltada, gerando pensamentos negativos, e aí ele começa a passar mal ali no meio, ele começa a sentir
dor no peito, começa a sentir dor de cabeça, dá tontura, e fala assim, não, eu não quero mediunidade. Lamento. O que ele foi fazer lá? Então, essa mediunidade é uma coisa diferente. O médium tem que ser educado. Se não tem segurança para ir nesses lugares, não vá. Por quê? Porque ali não atuam só espíritos bons. A maior parte da espiritualidade que está ali são espíritos que estão procurando de onde tirar energias para eles continuarem praticando o mal. E esse é o outro lado do médium. Tem história do Divaldo, do dia que ele foi dormir no motel. O que a Joana fez com ele? Não, nós vamos rezar para todo mundo que vem aqui. Pode pegar o evangelho aí. Ele passou a noite inteira rezando, fazendo o quê? Trabalhando com a mediunidade dele. Trabalhando com a mediunidade dele. Qual foi o caminho que ele deu para a mediunidade dele nesse dia? O que ele fez com ela? Então, como, né, o Antônio falou, se a pessoa tem uma vida conturbada ou vai num lugar que está muito conturbado, o que ele tem que fazer? Ele tem que se manter em prece. Alerta. Não precisa ficar rezando toda hora, mas cuidar dos seus pensamentos. Cuidar daquilo que vem na sua mente. Cuidar das suas paixões, para que elas não se sobressaiam numa hora que não deve. Porque as nossas paixões são os nossos problemas, aquilo que nós desejamos ardentemente, que nós queremos e que nós temos aquela ambição por ter aquilo, uma ambição sem freio. Isso pode ser instrumento para a espiritualidade inferior, para aqueles espíritos que querem se aproveitar disso. Esse cara gosta disso, então eu vou afundar ele por aqui. Eles vão procurar uma maneira de você chegar naquilo que você quer. Um exemplo disso está lá no livro Ação e Reação. É só dar uma olhada lá quase no meio, lá não lembro do capítulo agora, mas quando o Espírito fala para os dois lá, olha, cada um tem um desejo central. E esse desejo central define o que ele é. Ele estava falando de um encarnado. Então, a mediunidade é uma ferramenta linda e maravilhosa. Muitas vezes elas não podem nos causar um pouco de sofrimento e de dor, pode, mas isso é necessário porque ela ajuda a purificar o nosso espírito, a melhorar a nossa alma, a melhorar a nossa moral. Então, mediunidade é uma bênção, não é castigo. Mas o que nós fazemos dela é nossa responsabilidade, é nosso compromisso. A ação que nós tomamos perante a mediunidade, a reação vem depois. Pode ser que não no futuro nessa, mas pode ser que numa próxima encarnação a gente tenha que responder por aquilo que nós fizemos errado. Desculpa, falei demais. Já vi que o Genivaldo entrou aí. Vamos lá. O Faustinho está falando, comentando muito a mediunidade mais ostensiva, né? Mas nós vivemos também a mediunidade mais sutil, né? Mais instintiva. Agora, é muito importante a gente estar atento que tipo de sentimento estão chegando até a gente, se esse sentimento é nosso, não é, se ele vem de um espírito elevado, se ele vem de Deus, a gente costuma usar esse termo. Então, assim, à medida que a gente vai tomando consciência que a mediunidade é uma característica, né, de nós aqui encarnados, e ela tem seus vários graus, né,
a um nível ostensivo, que exige muito do médium, como o Divaldo, o Chico Xavier, né? E essa mediunidade mais comum entre nós, que exige também a nossa atenção. Tem uma passagem de Marcos, que eu acho ela muito rica, que ele diz assim: olhai, orai e vigiai. Olhai a situação que você está vivendo, o ambiente que você está, né? E de acordo com a circunstância, faz-se necessária a oração, né? Faz-se necessária a vigília. Né? Se a gente quer ver mais ou menos o rumo que nós estamos tomando, pegar um exemplo simples. Se você anda toda hora numa estrada que é 80 km por hora, você está 140, 180, qual é a tendência de você sofrer um acidente? Né? Se você está sempre em conflito com as pessoas, qual é a tendência da sua vida se tornar? Né? Se você está sempre reclamando, então, que tipo de sintonia a gente está gerando? A gente tem que prestar muita atenção também, olhar bem para as nossas atitudes, se conhecer, né? O médium, um bom médium, ele precisa se conhecer bastante, porque ele é um intermediário. Ele é um intermediário entre o plano espiritual e o plano que vivemos agora, o plano do encarnado. Assim, eles diziam, por exemplo, Jesus era um médium de Deus, era um espírito puro que conseguia traduzir o pensamento de Deus para nós encarnados, né? Então, o médium, ele, muitas vezes, ele traz a mensagem de um espírito elevado, como o caso do Chico Xavier está trazendo esses contextos para nós, que o Faustinho comentou. Então, em graus diferentes, cada um de nós precisa realmente trabalhar, né, o seu íntimo, trabalhar a sua ver em que direção nós estamos conduzindo. Essa é a atenção que o Emmanuel está nos chamando a atenção. Ele continua assim, né? O lavrador tem enxada, entretanto, se preguiçoso, cede a vasilha a ferrugem. Tem a mediunidade. Se a gente não trabalha, não estuda, não se esforça, ela enferruja. Ou vira instrumento de espíritos menos felizes, né? Se delinquente, empresta ali o corte, a sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele. Se irresponsável, estimula a desordem. Aquele que administra um país e bota esse país em guerra, o que acaba acontecendo? Tá? Se desonesto, incentiva a pilhagem. Nós assistimos coisas menos felizes aqui no nosso país com relação a isso, né? Sem julgar quem quer que seja, mas nós assistimos. Se consciente é abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. A gente, muitas vezes, né, eu queria até pegar isso aqui, a gente fala assim, mas na medida que a gente vai se melhorando, no esforço de nos tornar pessoas melhores, de fazermos o uso melhor dessas influências, né? A gente, à medida que a gente se melhora, o mundo melhora. É uma gotinha no oceano? Sem dúvida nenhuma, mas é uma gotinha melhor. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência, todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. A Fortin não lembro, alguém comentou assim, se a pessoa, acho que foi na aula passada, se a pessoa vai ver filme deprimentes, filme de violência, né? O que ele está se alimentando, né? Então, o artista também, ele tem essa influência, né? Dependendo de que tipo de quadro ele está trazendo, né? Se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Quem estuda a vida do Chico Xavier, né, gosta de estudar sobre a vida dele, você vê o exemplo de vida dele desde criança até o último dia que ele esteve aqui com a gente na Terra. Só exemplo de superação, de dedicação ao próximo, de amor, de paciência,
de indulgência, tudo aquelas virtudes que nós estamos buscando trazer para o nosso coração, o Chico exemplificou. A gente estuda, né? A gente ouve os amigos, as pessoas que conviveram com ele, é assim, é um manancial de aprendizado. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhe é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Aonde que está escrito a lei divina, hein, gente? Vocês lembram? Na nossa Aonde que está consciência. escrito essa lei? Hein? Na nossa consciência. Isso. E como é que a gente consegue ler a nossa consciência? Aí é que está. A gente não sente um apertinho, a gente faz um negócio errado, a gente não sente um apertãozinho assim no coração. Não sei se vocês sentem isso. A gente fala assim, acho que eu pisei na bola. Porque olha o que a irmã está colocando, não cabe a gente julgar. Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. A gente chama atenção, não quer dizer que a gente não deva ver o mal onde o mal exista. Mas não cabe a gente julgar, a gente não sabe da circunstância que envolve aquela pessoa. Né? Nós estamos vivendo, por exemplo, aquela situação dessa famigerada conflito, né, que está acontecendo lá com a Rússia e com a Ucrânia. Como julgar aquele contexto, né, gente? Não cabe a nós, isso é coisa para Jesus mesmo. Não dá, né? A gente sabe que não é bom. Aquilo está trazendo sofrimento, está trazendo desequilíbrio. Mas por que aquilo está acontecendo? Precisa acontecer? Acho que não. Mas como a gente vai julgar uma circunstância daquela? Né? Isso é coisa para o mais alto mesmo, né? Todos nós, porém, de imediato conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bem que espalhem. A gente consegue, né? O que está acontecendo? Está espalhando bem ou está espalhando mal aquele conflito que nós estamos vivenciando? E hoje é interessante no mundo hoje que a gente percebe de imediato as consequências de toda e qualquer decisão de uma nação. Vocês já perceberam isso? Então, já houve uma mudança no mundo muito interessante. Gostaria de comentar mais alguma coisa, pessoal? Aí Emmanuel vem finalizando. Assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Vocês já pararam para pensar qual é a base da vida espiritual, da verdadeira vida? Qual é a base? Vocês já pararam para observar? Qual é a base, gente, no mundo espiritual de quem está integrado totalmente? Eu acho que é o amor, Antônio. Não é? É o amor. Mas como que a gente pratica? Como que a gente pratica esse amor, né? Como é que funciona isso lá no mundo espiritual? Porque nós já sabemos que não existe céu nem inferno, né? Lá não existe assim, lugar bom, lugar ruim. É o lugar certo. Né? Nós já aprendemos isso ou não? É o lugar certo para a gente continuar evoluindo. Você já pararam para pensar nisso? Nós sempre vamos para o lugar melhor para a gente evoluir. Isso é da lei. Deus não quer a nossa destruição, senão Ele já tinha nos destruído, não é verdade? Se Ele nos criou,
Vocês concordam comigo? Estou tentando desenvolver o raciocínio, né? Você está com eco aí também. Oi. Pode Está me falar. ouvindo, Antônio? Todos nós acho que estamos ouvindo. Será que deu algum problema lá? O som está bom, Aline. Seu microfone é que está desligado, viu? Acho que a Marinês está com problema no som. Vocês já notaram uma coisa? Qual é a característica dos espíritos superiores com a gente, como Emmanuel, né? Não é a cooperação no bem? Pois não. Desculpe, é porque dá interferência aqui no celular com o notebook. Então, quando você perguntou da base, a base é o bem, mas como é que você faz o bem? É servindo. Né? Então, o amor, ele se manifesta através do trabalho, da bênção de servir, né? Da nossa capacidade de doação, do nosso pensamento, do nosso tempo, das nossas ações. Né? Eu penso assim, não sei se cabe aí no contexto. Né? Porque para você conseguir estar bem, você tem que fazer alguma coisa para estar bem. Que ninguém conquista esse bem-estar de graça. É preciso se doar. Né? E quando a gente compreende isso, tudo fica mais leve. Por mais que seja cansativo, trabalhoso, a vida ganha novo sentido. É por isso que a gente pode estar no céu, mesmo estando enfrentando muitas dificuldades. Eu digo por experiência própria, que muitas vezes dava vontade de desistir, mas o trabalho voluntário coloca a gente em equilíbrio. Então, você observa a vida com outros olhos, né? E as coisas parecem que criam vida e criam cores, né? E o cansaço não quer dizer nada. Uma vez, uma conhecida até comentou comigo, toda vez que você volta desse trabalho, você parece que envelheceu 10 anos. Eu olhava para ela e não entendia, porque eu me sentia exatamente como uma criança. Depois é que eu fui perceber que se tratava da doação de energia, porque era com alcoólicos, né, que nós fazíamos o estudo do Evangelho. Então, aquela manhã que eu passava com eles era tão deliciosa, porque era tanta oração, era tanto enriquecimento e aprendizado para todos nós, né? Que eu não me dava conta, não. Eu falava, não, muito pelo contrário, eu acho que eu rejuvenesci 10 anos. Né? A aparência pode ser que não fale muito, porque a doação de energia provoca um certo desgaste, e ela percebia isso. Né? Então, se a gente quer mesmo ganhar o céu, nós precisamos aprender a servir. Né? É isso aí só que eu queria dizer. Desculpa aí a confusão das máquinas. Deixa eu tirar a mãozinha. E está certinho, é isso mesmo. A gente vai percebendo que a espiritualidade, a vida espiritual é a vida do servir. Né? Cada um dentro do seu grau. Está correto, eu concordo plenamente. Não sei se vocês têm alguma posição diferente. Certinho. Olha que coisa interessante. Aproxima-se de nós um espírito
que está deprimido, que está triste. O que acontece muitas vezes é a gente sofrer influência deles e ficar também deprimido e triste. Eu conheci uma amiga que trabalhou com o Chico, conheci o Chico orientou muito o trabalho dele, era muito interessante, que aproximava o espírito nessas condições e ele influenciava ao contrário. O espírito ficava bem. E quando você começa a aprender a servir, você se une à espiritualidade mais alta e eles sabem o que fazer para tirar aquele espírito daquele quadro. Não só na reunião mediúnica, porque isso acontece com a gente. Então, você vai em banco, vai em supermercado, a gente pega condução, a gente pega táxi, a gente vai em vários ambientes. E quando a gente percebe isso, a oração é o pulo do gato, né? Entrar em sintonia com os anjos da guarda e tal, e levar a influência do bem, né? E isso que é importante, servir de instrumento. O Chico brincava que quando ele ia ao bar, né, que o pessoal criticava ele muito, que ele gostava de tomar um cafezinho num bar lá em Pedro Leopoldo, e ele brincava, falava assim, quando um espírita, né, espírita verdadeiro, vai num bar, o bar vira um lar. Então a influência dele era tão grande que ali o ambiente mudava. Lógico que ninguém aqui é um Chico Xavier, nós estamos longe disso, não faça isso, a gente não tem a capacidade de vibração, né? Falo por mim, de conseguir essa influência que o Chico conseguiu. Mas ele brincava, falava assim, quando um espírita, né, vai ao bar, o bar vira um lar. Né? E o Chico tinha essa capacidade de fazer essas mudanças. E a gente lembra, a espiritualidade, às vezes, movimenta a gente, intui a gente de estar num lugar e ali você tem a chance de ajudar. Com a palavra, com um sorriso, com a sua atitude, né? Quantas vezes você vai assim no atendimento num banco e tudo, a pessoa está ali irritada e tal, aí você diz um bom dia com carinho, agradece pelo trabalho, e aquilo toca a pessoa e a pessoa modifica o quadro, quando é feito com sinceridade, né? Quando é uma coisa que sai do fundo do coração da gente. E a gente vai aprendendo a servir dessa forma. São coisas simples, que a gente às vezes imagina que trabalhar na mediunidade é algo muito complexo. Mas a gente, às vezes, é instrumento da espiritualidade para ajudar uma pessoa. A gente não escolhe quem vai ajudar a gente. Isso é outra coisa interessante que eu aprendi também com a doutrina. Que, às vezes, a pessoa mais inesperada vai lá e te ajuda numa determinada dificuldade que você está passando. Isso é mediunidade. Né? A gente que está aqui falando e tudo, vocês acham que a gente está sozinho? A gente não está tendo nenhuma influência? Quem se propõe um trabalho de estar conduzindo um estudo, né? Você já pensou se a gente não tivesse esse amparo? Isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, né? O Genivaldo mesmo pode dar o testemunho, né? O Genivaldo, a gente percebe claramente, às vezes, a emoção tomar conta. Que emoção vem da onde, né? Porque emociona, né? Emociona, e a gente sente isso. Então, são coisas interessantes para a gente refletir. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, o auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres, retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Eu lembrei aqui do Jerônimo, né, o gigante deitado, né? O doente ainda jovem, era um atleta, era uma pessoa forte, trabalhou com o Chico, foi orientado pelo Chico, mas você vê as palestras dele, tem no YouTube, se vocês quiserem ver Jerônimo Mendonça, se a minha memória não está me traindo,
acho que é de Ituiutaba, né, aqui em São Paulo. O humor dele ao falar, de falar das coisas de Jesus e tudo, é algo muito especial. Esse foi o trabalho dele, ele ia numa Kombi, fazia palestra, atendia as pessoas, ele tocava as pessoas numa cama, ele não conseguia se mover, né? Precisava das pessoas para se locomover e fazer as palestras dele. Tinha um vozeirão forte, vale a pena ver isso aí. Então, mesmo numa situação daquela, a contribuição que esse homem deu à doutrina, ao cristianismo, é algo muito especial. Então, a gente não, com as maiores dificuldades, a gente pode ajudar, né? Alguém gostaria de comentar? Eu acho essa frase muito rica nesse parágrafo. Desse modo, ainda mesmo que sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica, ou seja, entre em sintonia com o mundo maior, de que a vida te envolve, a sua possibilidade, ajudando e educando, amparando e servindo. Alguém que está doente não reclama, que aceita, que mantém o equilíbrio emocional, como ajuda, né? Como ajuda. No auxílio aos semelhantes. Às vezes o auxílio são aqueles que estão te ajudando, os médicos, as enfermeiras, por não reclamar, por não agredir eles, né? É muito interessante a gente refletir sobre esse finalzinho. Gostariam de comentar, me ajudar nisso aí? O Antônio, esqueci. O Antônio, eu esqueço de pôr mãozinha. Tudo bem? Você tá sem o microfone. O microfone está desligado. Está tranquilo, fique tranquila. O Antônio, eu tenho assim, uma pergunta a ser feita. Como a gente está estudando o livro do Emmanuel, né, que fala sobre a sintonia, sobre coisas semelhantes atraem pessoas semelhantes atraem as mesmas coisas. Coisas semelhantes se atraem, né? Que a gente estava falando. Aqui no serviço mediúnico, a gente atrai os espíritos, aqueles que se sintonizam com o espírito da gente, porque nós afinizamos e eles têm, como é que eu vou falar? A gente tem uma dificuldade e é igual àquela daqueles que eles se apresentam. Então, tem a ver isso, por exemplo, uma dificuldade em passar uma mensagem também para o nosso irmão que chega, né? Nosso irmão que chega e nós não conseguimos transmitir para ele o que é necessário, tem a ver também com a capacidade do médium se envolver e moralmente também, a moral também está envolvida nisso tudo. A moral faz com que atraia espíritos da mesma espécie. Olha, sim e não. Vamos meditar sobre a sua pergunta, que é uma pergunta bastante complexa, viu, Nilson? Vamos lá. Vamos pensar no Chico Xavier. Chico Xavier recebia tanto... Antônio, por favor, você consegue repetir a pergunta da Nilza para a gente? Porque o seu som está bem mais limpo, o som dela está muito chiado, a gente não conseguiu entender. Por favor. Vamos lá. Antes vamos ver se eu consigo... vamos ver se eu consigo traduzir a pergunta dela direitinho. Depois, se eu errar alguma coisa, você me corrige, viu, Nilson? A Nilson está perguntando quando a gente vai para o trabalho mediúnico, se aqueles espíritos que se manifestam pela gente, se ele tem os defeitos que eles trazem, as dificuldades que eles trazem, tem a ver com as nossas. Se é uma questão de afinidade e tudo. Afinidade, isso, afinidade.
Eu traduzi bem, Nilza, assim, resumi bem? Sim. Acho que sim, Antônio. É isso mesmo, afinidade. Sim, Se tem afinidade entre o espírito e o médium. bom, então vou pegar o Chico Xavier para poder explicar isso aí, que a gente não tem dúvida em relação à grandeza desse médium, né? Nós não temos dúvida nenhuma. O Chico trabalhava em reuniões de obsessão, recebia os espíritos mais difíceis, ele que dava passagem. É só pegar, estudar sobre o Chico, vocês vão verem isso. E recebia os espíritos grandiosos, como Bezerra de Menezes, né? Augusto dos Anjos, Emmanuel, né? Entre tantos, né? Que o Chico trabalhava. Então, ele trabalhava tanto com os espíritos sofredores, né? Revoltados, em reuniões de obsessão, espíritos perseguidores, como aquele que nós lemos no livro Libertação, né? Bom, mediunidade é uma característica orgânica, não é um privilégio do espiritismo. Mediunidade é uma característica que você tem de seu corpo. Então, o Chico veio preparado para trabalhar. É lógico que quando você, por exemplo, é um médico, tem uma formação em medicina, tem conhecimento, facilita que um médico faça através de você. Ele vai conseguir achar as palavras ali, ele tem uma biblioteca ali na sua mente que ele consegue transmitir melhor do que se ele pegar um analfabeto, uma pessoa que não conhece os termos, não é isso? Isso tem a ver também. Né? Senão, a gente também, por exemplo, só vem espírito parecido com a gente, né? Com os mesmos defeitos. Como é que na reunião mediúnica eles vão fazer para ajustar? Então, eles veem o seguinte, a afinidade fluídica, isso aí é uma outra coisa. A afinidade fluídica, aquele espírito mesmo, ele trevoso, difícil, mas tem afinidade fluídica com você, ele vai, mas não é afinidade moral. Não é afinidade moral. É igual, por exemplo, você vai fazer... Né? Eu vou dar um exemplo bem próximo. Eu vou dar um exemplo bem próximo. Se o cara é O positivo, você tem que só dar O positivo para ele, não é? Se ele é doador universal, tranquilo. Qualquer sangue vai dar certo. Chico era um doador universal. Qualquer espírito, pum, encaixava. A gente não. Tem alguns que eles conseguem, falar, o Antônio não adianta, aquilo não se leva, não vai entender nada, né? Então, melhor escolher o Genivaldo, escolher o Luiz, escolher o outro lá que está na reunião. Então, eles sabem a questão da afinidade. Esse exemplo do sangue, gente, é bem pobre, tá? Então, é afinidade fluídica. Afinidade moral acontece muito no dia a dia. Se eu sou um cara nervoso, revoltado, que tipo de espírito que eu atraio no dia a dia? Aí é o dia a dia. Aonde eu vou, a confusão está formada. Porque eu sou criador de confusão. Né? Sou briguento. Não sei se eu consegui me expressar. Na reunião mediúnica, é uma reunião sob controle. Ali tem uma equipe espiritual controlando tudo. Ali eles fazem as análises direitinho, falam, é melhor esse médium, é melhor aquele outro. Ali é um ambiente controlado. Quando nós saímos da reunião mediúnica, nós entramos num ambiente sem esse controle da espiritualidade maior. É o nosso anjo da guarda. Tem proteção, tudo direitinho, não estamos soltos, não. Mas aí depende mais da gente do que quando você está numa reunião. Você já viu que na reunião anda tudo direitinho? E na nossa vida nem sempre? Não. Pão não quebra? Lá na reunião não tem, o conflito, mas no final tudo dá, né? Tudo dá certinho. Quando os médicos são educados, seguem a orientação do dirigente, né? Nós temos lá a mão firme da Lia, no nosso caso, a mão firme do Genivaldo, do Fábio, não é assim? A gente segue ele, ó, gente, ó, vamos vibrar. Ô, gente, ó, não sai conversando, não arrasta a cadeira, não, ó, tem outro grupo lá, cuidado, não fala alto, não é assim? E a gente obedece, o ambiente fica tranquilo. Se a gente desobedecer, isso vai ficar complicado, né? Mas a gente é obediente. Então, eles vão com os espíritos certinho, vê afinidade fluídica, né? Agora, afinidade moral, gente, toma cuidado fora da reunião mediúnica. Aí o bicho pega. Aí nós vamos atrair os danadinhos que estão em sintonia com a gente. Aí que entra o cuidado da reforma íntima, da oração,
do orar e vigiar, olhar e orar e vigiar, né? Aí é o trabalho nosso, está na nossa mão. Não sei se eu consegui me expressar bem, Não, mas expressou é sim, isso. Antônio. Ô, Antônio, Ô, é que Genival, eu... deixa eu perguntar Tá para o Genival se ele falhando, quer. né? Tá falhando. Deixa eu falar. Só perguntar ao Genival. Genival, você quer complementar, Genival? O Genival é mais escolado que eu no trabalho mediúnico. Não, Antônio, tá tudo legal. Tá certinho? Então Certíssimo. tá bom. Então eu fico tranquilo. Ô, Nilza, quer falar mais alguma coisa, minha amiga? Não, eu ia falar sobre isso aí mesmo, que às vezes a gente confunde a afinidade fluídica com a afinidade moral, né? Mas uma das coisas que pegam assim para mim é sobre o animismo, né? Que a gente fala que nós temos uma multidão de pessoas dentro de nós, né? A gente é um espírito imortal e temos muitos espíritos em nós. Às vezes, eu penso que muitas vezes a passividade que a gente dá, não sei se você está me ouvindo bem, Estou ouvindo perfeitamente. ela pode ser talvez um próprio espírito nosso de um passado, né? Às vezes eu fico pensando isso, me questiono, né, sobre isso. Vou te contar um segredo. Vou te contar um segredo. Nós também precisamos de ajuda. E, às vezes, aquelas vestimentas do passado se manifestam através da gente, aí vem o dialogador e ajuda a gente a sair do quadro. São os reflexos do passado. É aquele negócio lá no fundo do lago, aí dá uma subidinha, aí você acha que é um espírito, é você mesmo. Aí vem um dialogador, falou, sai dessa, já passou, você está liberto. Ele está te ajudando, né? Você é espírito também, entendeu? Você é um espírito que precisa de ajuda. Não Porque a gente não preocupa com a ninguém. conhece, né? A gente não conhece a gente mesmo, né, Antônio? Olha, A gente tem muita eu já vi coisa muito para conhecer. Eu já vi muito médico se perturbar com esse negócio de animismo. Isso é bobagem. Não se preocupa com isso. Você é espírito, já viveu outras vidas. Se é o seu próprio espírito está se manifestando ou não, deixa com o dialogador, confia nele, que ele vai saber conduzir. Sim. E ele vai percebendo. E depois, se precisar, ele conversa com você. Por isso que a Lívia, tem o Genivaldo, tem o Fábio. Eles estão prestando atenção. Se houver necessidade de alguma interferência, eles vão conversar com você. O segredo, por isso que tem um dirigente na reunião, uma pessoa experiente, que já passou, já conviveu, por exemplo, o Genivaldo conviveu com duas pessoas que eu conheço. Uma que eu conheço, outra que eu não conheci. A Lídia e a Dona Terezinha. Dona Terezinha, sem comentários, você deve ter conhecido. Que trabalhava nas reuniões também, ensinava o dialogador, ensinava a gente a conversar com os espíritos. Então, gente, tranquilo, não se preocupe. Vem a ideia, vai falando, deixa fluir, o dialogador está lá para controlar a situação, confia nele. É o que eu posso dizer para você. Eu também tenho a mesma dúvida, tá? Será que é eu? Será que... A Dona Terezinha fala, Antônio, para com isso, rapaz. Não preocupa com isso, não. Eu estou repetindo o que eu aprendi. Sim. Porque não, pronto, eu estou precisando. Que você está falando é do Allan Kardec. Hã? Allan Kardec. A senhora do Allan Kardec. Ah, então eu conheci ela. Eu conheci, sim. Conheci. As apostilas, os vídeos. Obrigada, tá? viu? Obrigada, viu, Antônio? Não. Obrigada pelo esclarecimento. Fique tranquilo, você é um espírito, não conta para ninguém, não, tá? Tá certo. E já teve milhares de encarnações. Milhares, não é uma só, não. Milhares. E não aprendeu ainda. Ô, gente, como diz o pessoal lá do Nordeste, gente, tá dando a hora que terminar esse negócio, né? Ô, Genival, você não quer dar o finalmente aí para nós? Ou tem alguém que gostaria de fazer oração de encerramento? Não sei se fica ouvindo só esse mineirinho falar aqui, é duro, né? Ninguém?
Então tá. Olha, a primeira coisa que eu quero é agradecer, né, com muita gratidão a todos vocês pela paciência, né, de estar me ouvindo. Agradecer a Jesus, agradecer a equipe espiritual do nosso cantinho por essa oportunidade, estar aprendendo, né, junto com vocês, sobre algo tão importante para as nossas vidas, né? E com esse sentimento, né, vamos juntar nossos corações e montar aquele buquê de rosa multicolorido que o Genivaldo sempre nos lembra, cada rosa com o seu perfume, com a sua cor, representando cada um de nós, naquilo que nós temos de melhor, no nosso desejo do bem, todos que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, os nossos familiares, para o planeta, por essa humanidade, e dias melhores cheguem até nós, né? E com esse sentimento, vamos focar na sala 1, no centro da mesa, lembrando da Leda, né? A gente depositar esses fluidos do nosso amor, do nosso carinho, entregando a equipe espiritual para que eles usem em favor de nossos irmãos mais necessitados. E assim oramos com muita alegria a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja uma semana de muita luz, de muita paz a todos, de muita coragem, né? Os desafios da vida. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Antônio. Obrigada. Boa noite, Tchau. gente. Pessoal. Boa noite a todos. Quem vai encontrar amanhã, até amanhã. Boa Bom final de noite. semana. Hasta amanhã, Bela. Gratidão. Boa noite a Tchau. todos. Obrigada, muito obrigada a todos. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, gente. Toda vez que eu estou na foto, eu não sei se é melhor minha vida. Eu nem eu sou eu acho que ela tinha ela sai totalmente fora do contexto, né? Ela está totalmente fora do contexto. Até estava atrapalhando o raciocínio, ela estava no raciocínio. Eu até percebi que ela falou, eu não percebi que ela estava puxando, ela precisava tirar. Ela começou, né, a falar com vocês, né, amigos? Faz tempo já. Já faz tempo, faz acho que uns 2, 3 anos já. Antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia ela começou, daí veio a pandemia, mas daí continuou. Na verdade, né? Mas sabe o que é?